Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, com esta liturgia fechamos o ano litúrgico de 2021. O ano litúrgico não coincide com o ano civil. A primeira leitura nos leva à profecia de Daniel, em questão o Filho do Homem. O reinado do Filho do Homem. Esse reino se contrapõe aos anteriores, porque os anteriores vêm de baixo, este vem do alto. Ele vem nas nuvens. Os outros são reinos que avançam, que fazem estragos, que impressionam, mas que se desfazem também, se desmoronam. Este é um reino eterno, que não se dissolverá. Então é uma cena, o Filho do Homem, no Evangelho, os evangelistas, os 4 evangelistas, atribuem a Nosso Senhor esse título. Muitas vezes se fala dele indiretamente, mas às vezes o próprio Senhor se reconhece e se identifica ao Filho do Homem. Exemplo, quando pergunta a Pedro lá no capítulo 16, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O nosso Salmo 92, abre o conjunto dos salmos, os hinos de intronização até o 99. Esse trecho, o que não é hino de intronização, é hino de louvor, o que dá quase no mesmo. Um salmo pequeno, 5 versículos, 3 partes. Primeira parte já diz tudo: Deus é Rei. A segunda parte, os decretos divinos. A segunda leitura, o Apocalipse de São João. O Apocalipse vai além de um gênero, não é? Chega livro, se torna livro. Esse gênero trabalha muito com a questão do tempo, com números, com animais, não é? Usa muito a linguagem, trabalha muito a linguagem simbólica. Então aqui nosso trecho, uma cristologia, uma apresentação de Nosso Senhor, a sua identidade, o alfa e o ômega, o Salvador, a vítima de expiação pelos nossos pecados, e aquele que vem nas nuvens, que vem com as nuvens. Então, muitos aspectos, a nossa segunda leitura conversa com a primeira leitura. O nosso Evangelho, João, capítulo 18, Nosso Senhor é interrogado por Pôncio Pilatos. Pilatos mostra um certo desprezo pelos judeus. Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? Nosso Senhor é denunciado como um baderneiro. Lá para nossas bandas, a gente fala maloqueiro, um inimigo da sociedade, da ordem do bem. Aquele jovem ali foi meu professor de Direito na faculdade de Direito. Acho que pela máscara ele não se lembra. Nosso Senhor, um inimigo, mas olha as palavras de Pôncio Pilatos. Esse camarada é tão sortudo que entrou até no credo. Engraçado que ele é mais citado do que Nossa Senhora.
Porque ele está na mensagem, ele está no querigma, ele está no miolo da mensagem do Evangelho, não é? Então, os livros apócrifos apresentam bem Pôncio Pilatos. Era um pagão, era um funcionário, não era responsável daquela província, a sede estava na Síria, a Palestina tinha sido anexada desde os dias de Macabeus. Os sacerdotes foram a Roma, pedir que Roma os tutelasse, porque eles não tinham mais lideranças, né? Eles estavam à mercê dos seus vizinhos, ambiciosos, no tempo que era assim. Quem tinha um pouquinho mais de força invadia o outro país. Então, mostra, sim, muita questão política, muita questão social. Nosso Senhor conviveu nesse ambiente perigosíssimo, não é? Pode ou não pagar o imposto a César? Uma pergunta super capciosa, perigosa. O Senhor não podia vacilar na resposta e deu uma resposta incrível. Mas também era um tempo de falta de espiritualidade, crise espiritual. Fico imaginando os judeus até hoje, mais de 2000 anos, estão sem o seu sacrifício, e eu me pergunto, será que ainda acreditam nesse sacrifício? Então, nosso Senhor hoje entregue pelas autoridades, porque o povo vai, né? O povo vai Geralmente as lideranças conseguem puxar o povo, não é? Que fizeste? Pilatos estava, como eu disse, embora um pagão, as acusações contra nosso Senhor não estavam no direito romano, não estava na previsão do direito romano. Pilatos estava já querendo soltar aquele acusado, mas aí os sacerdotes, traidores, entregaram um filho, como um crime, entregaram o filho. Que fizeste? Os sacerdotes te entregaram. Pilatos diz, olha, eu não vejo culpa nesse homem, não vejo culpa nesse homem. Já ia falar criatura, o corpo de nosso Senhor é criado, mas não se pode dizer que ele é uma criatura, porque ele é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, nosso Senhor fala para Pilatos, se acalme, não estou interessado na sua província, não estou interessado no seu império, meu reino não é deste mundo. Uma passagem que nosso Senhor dá esse testemunho, como fala aí a segunda leitura. Nosso Senhor é a testemunha fiel, não é porque ele fala a verdade, muito mais que isso, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, para salvar a humanidade, para ordenar a criação, nem que isso custasse ele chamar Pedro de Satanás. Então, meus irmãos, essa solenidade que a liturgia, que no aspecto litúrgico, no tempo, na fé, nós celebramos esse acontecimento que vai acontecer lá no final, no último dia, na consumação dos séculos. Celebremos com alegria, reconheçamos nele o nosso Rei, o Rei dos reis, dos senhores da terra, como fala aí a segunda leitura, e nos alegremos por participarmos do seu reino, do seu reinado, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.